vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nós te adoramos, ó Deus, bendizemos o teu nome, Pai. Como é bom, ó Deus, estarmos na tua presença. Como é bom podermos louvar-te, ó Deus, com nossas vozes, com os nossos instrumentos, ó Deus, com nossas vidas. Senhor, obrigado por esta igreja, Senhor, que tem zelado por tua obra, Senhor, que tem enviado missionários aos confins da terra, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor dá a nós este privilégio, ó Deus, não apenas de ficarmos com a bagagem, mas também de irmos à frente de combate, Senhor. A nós, ó Deus, é dado esse privilégio, ó Deus, de estarmos ali onde a batalha se dá. É lá que nós queremos estar, ó Deus. Nós queremos estar com Cristo, ó Deus, onde a batalha se dá de forma mais renhida. É lá que nós queremos sermos enviados, ó Deus. Obrigado por esta igreja, ó Deus, que tem sustentado aqueles que se oferecem, ó Deus, para estar ali, ó Deus, frente a frente com o inimigo. E nós te louvamos, ó Deus, bendizemos o teu nome, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Eu vou trazer um breve testemunho aos irmãos daquilo que Deus tem feito em minha vida e também já fez. E eu quero agradecer pela irmã Edna Pequeno, que foi até o pastor Daniel, e também por todos aqueles irmãos que estão envolvidos direto e indiretamente com missões. Então são todos vocês. Se você dizima nessa igreja, se você traz sua oferta nessa igreja, se você ora, você faz parte das missões aqui neste lugar. Tem ali também o Alessandro e a Silvana, que são meus amigos, não é? Eu vi também aqui o pastor Josafá, tantos outros que têm cooperado direto e indiretamente nesta obra, não é? E Deus é bom. E o melhor disso, irmãos, é que Jesus está voltando, não é? Isso não tem comparação, não é? Saber que Jesus está voltando, isso me enche de uma alegria tão grande, é algo indescritível, saber que Jesus está voltando. Não há nada melhor na vida do crente do que saber que Jesus está voltando. Viva sua vida sabendo que Jesus está voltando e em breve Ele voltará. Amém? Eu peço à igreja que abra comigo sua Bíblia no livro dos Salmos. Nós vamos ler o Salmo 31, versículo 7. O pastor Adenilton Peixoto também, meu pastor, envia seu abraço, não é? O pastor Daniel, a pastora Valéria, todo o presbitério, os pastores dessa igreja. Deus é bom. Abre então Salmo, capítulo 31, versículo 7. Vou ler. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. Irmãos, pense no que nós acabamos de ler. Neste momento, eu ou você, nós podemos estar angustiados. Nós podemos estar aflitos e simultaneamente nós podemos nos regozijar e nos alegrar. Como que isso é possível? Como nós podemos explicar que alguém que está aflito, alguém que está numa situação de angústia, pode se regozijar e pode se alegrar simultaneamente, ao mesmo tempo? Irmãos, pensem no que está acontecendo hoje, mundo afora. E é muito fácil nós ignorarmos aquilo que acontece ao nosso redor. Pense no que está acontecendo nas diferentes crises que estão acontecendo ao redor do mundo. Nós podemos pensar, né, naquilo que está mais na mídia agora, que é a Síria, Iraque e toda aquela região que está em guerra e com uma situação de terror à vista, não é? Tem a situação de guerra na Ucrânia, tem também a situação na Nigéria, não é? Temos também a situação do Ebola, que saiu das notícias, mas continua matando. Nós temos a situação de violência na América Latina, que é o continente onde mais se assassina no mundo, onde mais se mata por qualquer razão que seja. A situação também de guerra no Afeganistão, que continua,
não é? A situação que se vive na Europa hoje de medo, medo do vizinho, você não sabe o que o seu vizinho está criando, se é um terrorista, se é um amigo. Não é? Nós temos essas situações mundo afora. Então nós vivemos em um período em que nós somos levados a essa angústia, a essa aflição constante. A televisão, a internet, ela transmite continuamente esse noticiário do terror, do horror, do mundo que se aproxima de um fim, mas ele não reconhece isso, e ao mesmo tempo ele procura negar isso ao mesmo tempo. É algo incrível. Minha esposa sempre diz isso, né? Nós estamos assistindo televisão, está passando o jornal, daí ele fala, olha, 300 pessoas hoje morreram no Iraque com um ataque bomba e tal. Daí ela fala, acaba a imagem e fala, agora nós vamos falar do time, sei lá, do Corinthians, que acabou de ganhar o campeonato, e aí aparece o povo se delirando. Então, a humanidade passa por uma situação como essa. Mas nós somos o povo que vive neste mundo, mas somos meros forasteiros. Não se iluda, se você é salvo, você não pertence a esse mundo. Não viva como se esse lugar fosse o seu fim. Não viva como se você tivesse que apenas trabalhar, dormir, se divertir, pagar suas contas. Essa não é sua vida. Nós somos daqueles que vão ao combate. Nós somos daqueles que não se acovardam ante a guerra. Nós queremos estar na frente de batalha. Se você acha que não, então você não leu as suas escrituras corretamente. Leia novamente. Eu nasci e fui criado até os 2 anos de idade em São Paulo, capital. Não é? Meu pai, ele vem de uma cidade pequena, chamada Espírito Santo do Pinhal, que fica ali próximo de Poços de Caldas, mas ainda fica em São Paulo, mais próximo da divisa. Minha mãe é de São Paulo, capital. Eles se encontraram ali e se casaram. Meu pai, ele nasceu num lar espírita, kardecista, não é? E ele, à medida que ele foi se envolvendo mais e mais, ele chegou até o candomblé. Não é? Então, meu pai estava profundamente envolvido no candomblé. Minha avó materna, ela tinha um envolvimento muito grande também em terreiro de macumba e esse tipo de atividade, não é? E quando minha mãe não tinha assim um alinhamento, ela tinha sido batizada na igreja católica, mas não era praticante. Mas é incrível como Deus, ele muda a nossa história quando nós menos esperamos. Eu vou me adiantar alguns anos. E depois eu vou voltar. Em 2006, eu fiz uma prova aqui na UNB e fui aceito para o mestrado em Relações Internacionais. E vim, então, para Brasília. Ficamos em Brasília, minha esposa e eu, durante os 2 anos de mestrado. E depois eu comecei a dar aula aqui em algumas faculdades, dei aula aqui no Centro Universitário do Distrito Federal, UniDF, dei aula em outros lugares, e Deus abriu a porta, e eu fiz uma nova prova e entrei no doutorado, aqui na UNB também, no Centro de Desenvolvimento Sustentável, e passei então esses 4 anos trabalhando no doutorado, e agora na sexta-feira, para a glória de Deus, eu defendi a tese e fui aprovado, e dou glória a Deus por isso, amém? Ele é muito bom. Né? E por que eu fui até esse ponto? Para voltar. Meu pai nasceu numa família muito pobre, como eu falei, lá em Espírito Santo de Pinhal. Meu avô, ele fazia uma série de trabalhos, ele viajou muito, ele trabalhou, por exemplo, na construção da usina de Volta Redonda, né, no Rio de Janeiro. Daí voltou para Espírito Santo e criou seus filhos, 6 filhos, né? E meu pai, na adolescência, ele trabalhou como cortador de cana, ele trabalhou como na cozinha de uma fazenda, e a vida foi indo. Um dia, vamos dizer assim, ele se cansou daquilo e decidiu ir para São Paulo. Foi para São Paulo sozinho, chegou a São Paulo, começou a trabalhar, trabalhou em diferentes lugares, trabalhou no finado Instituto Brasileiro do Café, trabalhou em vários lugares. E, eventualmente, ele foi contratado, ele como se fala, escrevente,
escrevente, não é? Aquele que trabalha junto com o juiz na sala, né? Então, pronto. Então, ele foi contratado, ele era contratado, não concursado. E lá naquele lugar, dois colegas dele o convenceram a prestar vestibular. Falaram, olha, acho que nós queremos que você tenha capacidade para fazer uma faculdade, então por que você não presta vestibular? Meu pai, ele tinha feito colégio comercial, fez aqueles técnicos, né? Não fez o antigo científico, como era chamado, né? Mas eles falaram que ele dava, então ele foi e prestou. E Deus, ele nos capacita, claro, nós estudamos, nós aprendemos, e meu pai foi até lá, ele fez a inscrição e passou. Ele entrou na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, na USP, não é? E lá, nessa faculdade, ele encontrou um amigo. Ele encontrou um amigo. Esse amigo era um pastor. O nome dele é Aguinaldo Leite Sacramento. Até hoje, ele continua, ele trabalha, ele está ali em São Caetano do Sul, à frente de uma igreja. Esse amigo dele, pastor evangélico, se tornou amigo do meu pai, que era um kardecista que trabalhava com banda, com candomblé. Não é? E eles se tornaram amigos de verdade, amigos íntimos. Não é? A tal ponto que, ao longo desses 5 anos, eles foram ao casamento um do outro, eles trabalharam juntos, e quando se formaram, depois de algum tempo, meu pai também abriu um escritório de advocacia com esse pastor. Meu pai sendo, lembre-se, não é? Um praticante de candomblé, e esse homem pastor. Não é? Pense nisso. É aquilo que Deus nos diz para fazer. Nós não esperamos que eles venham a nós. Nós somos daqueles que vão. Lembre-se, quantas palavras na Bíblia nos dizem, envia-me, vai. Não fala vem, não convida, não, ele fala vai, eu estou te enviando. Quem enviarei? Envia-me a mim. E esse pastor então foi até meu pai. Eles se tornaram amigos. Depois de algum tempo, esse pastor à frente de uma igreja ali em Interlagos, sul de São Paulo, né, aqueles que conhecem São Paulo, essa igreja tinha um trabalho missionário no Rio Solimões, ali entre o Rio Solimões e Amazonas, e eles tinham um barco. Esse barco se chamava O Semeador. E esse barco fazia um trabalho ali entre os ribeirinhos, e o missionário que estava lá ia realizar batismos, e ele viria também em férias para São Paulo, e um dos diáconos da igreja que ia também para esse trabalho, para visitar esse trabalho, ele ficou doente. Então, esse pastor Aguinaldo, convidou meu pai, que era o amigo dele, para ir nesse trabalho missionário. Meu pai consultou a família e aceitou. Meu pai já era uma pessoa, como vocês podem imaginar muito culta. Não é? Ele estudou, ele era uma dessas pessoas que Deus deu a capacidade de ser culta naturalmente. Né? Pense bem, alguém que foi cortador de cana na adolescência e entrar na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da primeira vez e sem muito esforço, não é para qualquer um. Então, essa amizade dele também, ele já tinha lido a Bíblia pelo menos 2 vezes, capa a capa. Ele gostava muito daquele Novo Testamento, dos Gideões, não é? Aqueles que trabalham com os Gideões. Então, ele levava para tudo, ele gostava. Então, ele lia, mas aquilo era mais como uma literatura, algo interessante para ser lido. Então, ele foi convidado para ir com esse pastor ao Rio Solimões. Então, foi a equipe toda. Chegando lá, eu vou tentar abrir aqui um relato que ele mesmo escreveu, e eu recentemente eu fiz várias perguntas ao meu pai sobre esse depoimento, né, que ele falou. Bom, ele chegando lá no Rio Amazonas, eles viajaram durante 15 dias, não é? E chegando a um dos lugares seria realizado um batismo. Eu vou ler aqui o que ele diz. Sentia-se feliz, pois estava praticando caridade. Em nenhum instante fora pressionado por não ser crente. Porém, numa sexta-feira à noite, o salão estava repleto de jovens, o salão do barco. E o pastor ministrava sobre vida cristã. Sob luz dos candeeiros e fifós, eu, postado atrás do púlpito, encostado na sala de comando, no escuro, observava o semblante de cada jovem enquanto ouvia a palestra. De repente, o pastor citou o versículo de 1 Coríntios 6,12.
todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Essa palavra me levou a Cristo, escreve meu pai. A seguir, esse pastor mencionou o Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Esse texto, ele escreve, me desmontou. Ele chorou muito, ele continua aqui, e durante a viagem, ele chegou-se ao pastor e perguntou: pastor, eu posso ser batizado? E o pastor Aguinaldo respondeu, em Atos, capítulo 8, versículo 37, é lícito se creres de todo o coração. E meu pai respondeu, sim, creio. E ele escreve aqui que enquanto eles estavam indo para o local onde seriam realizados os batismos, no lago do Imaum, ele foi jogando no rio os patuás que ele carregava no bolso. Não é? Foi jogando no rio. E quando ele chegou ali, naquele local, né, ele viu as pessoas, tinha pessoas na água sendo batizadas, que estavam com paus batendo na água para espantar, e ele achou que fazia parte da cerimônia, não é? Mas não, era apenas o pessoal espantando os jacarés, as piranhas, as arraias. Não é? Então, e foi assim. E foi desse modo que Jesus tirou meu pai do candomblé e o trouxe a Cristo. Amém? Irmãos, foi através de uma amizade. No momento do batismo, o pastor Aguinaldo falou para o meu pai, olha, são 8 anos que eu oro por você e por sua família. E hoje, não é? Naquele dia, se realizava então a obra de Deus no meu pai. Não é? Ele não ficou incomodando meu pai, não ficou falando, ele foi amigo. Amigo. Pense bem, ele era amigo de um homem que praticava o candomblé, que era um ubandista, que passava parte do seu tempo, não sei, em terreiros, mas era amigo, tanto que abriram um negócio juntos, porque Deus nos chama a ir onde o ímpio se encontra. Amém? Mas vem mais, irmãos, vem mais. Quando meu pai voltou para São Paulo, a família dele achou que ele tinha ficado louco. Claro, pense você, um homem que saiu lá do interior, não tinha nada, vai para São Paulo, se forma, abre um escritório juntamente com sócios, e agora vai para uma viagem no Amazonas, volta para São Paulo e quer desistir de tudo. Ele não, lembre-se, ele não quis, e eu não falei ainda, né? Ele não se tornou apenas crente. Quando ele voltou, ele já estava determinado a ser missionário. Um outro detalhe, meu pai, ele já tinha 39 anos de idade. Meu irmão nasceu em outubro de 79, meu pai se converteu em dezembro de 79. Então ele tinha ali 3 filhos. E ele voltou decidido a abrir mão daquilo para servir ao Senhor. E quando ele voltou, então a igreja o recebeu, e alguns anos depois, em 81, 82, meu pai foi fazer seminário. Ele foi fazer seminário. Eu me lembro, eu era muito pequeno, mas eu me lembro do caminhãozinho que foi nos buscar. Meu pai, eles deram as coisas, abriu mão, meu pai transferiu a parte dele do escritório para o sócio, não é? E fomos para Jacutinga, Minas Gerais, onde se encontra o Instituto Bíblico Peniel. Não é? E fomos assim. E Deus realizou muitas maravilhas. Mas eu tenho que pular muita história, porque o tempo não para. Chegando a Jacutinga, Deus realizou uma série de milagres, e nós fomos indo. Depois nós moramos também em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Depois disso nós fomos aqui para Vianópolis, aqui em Goiás. Voltamos a São Paulo, e por uma série de convites e conhecidos, e meu pai primeiro ia trabalhar com uma tribo no Amazonas, mas antes disso chegou um convite de uma missionária que é muito conhecida, a Nauzira Nascimento, que trabalhava em Angola na época. E ela falou para meu pai se ele não queria ir para o Ambo, que fica em Angola,
trabalhar lá no seminário que tinha sido iniciado há poucos anos atrás. Bom, o impossível aconteceu. Nós fomos para Angola, Huambo. Pense bem, se hoje disse que o Brasil está em crise, pense em 1988. Certo? Nosso dinheiro não valia nada. Nós éramos totalmente desacreditados. O Brasil, como disse depois, né, o presidente Collor, mais tarde, que só tinha sucata como carro. Nós não tínhamos condições, mas Deus levantou uma pequena igreja em São Paulo para pagar 5 passagens aéreas para nós irmos para Angola, para o Huambo. Novamente, é uma longa história só, essa aí é um longo capítulo de um longo livro que trata da questão das passagens e nós indo para Angola. Ninguém imagine, meu pai, quando ele chegou a ponto de ir para o campo, ele já tinha 47 anos de idade. As pessoas, imagine você, pastor Liniel, vem aqui um irmão e fala, olha, eu tenho 3 filhos, e meus pais tiveram filhos um pouquinho mais tarde, então eram todos pequenos, né? Fala, olha, eu quero ir para Angola, fazer missões, certo? Eu tenho 47 anos, eu sou isso e aquilo. Bom, mas Deus levantou aqueles que compartilharam a visão que Deus havia dado ao meu pai, né? Tinha um outro detalhe muito importante, Angola estava em guerra. Angola passou um período longo de guerra, que é uma coisa que eu estudei, eu quis entender um pouquinho da minha história também, eu fiz o meu mestrado sobre relações internacionais, sobre a guerra em Angola, não é? E quem quiser procurar, chama-se Guerra e Paz em Angola, um estudo exploratório, que trata exatamente dessa questão. Mas Angola passou então por um longo período de guerra, e nesse período, 1988, estava se dando uma das piores partes da guerra, a maior batalha já realizada na África, fora da Segunda Guerra Mundial, ocorreu em Angola, Cuito Carnavale, 1988. Quem se envolveu? Sul-africanos, lembre-se que estavam no contexto da Guerra Fria, né? Os sul-africanos, cubanos, né? Havia uma força expedicionária cubana em Angola, né? Que chegou a ter mais de 70 mil homens, né? Havia soviéticos que estavam apoiando os cubanos e angolanos, os próprios angolanos, e ainda combatentes que eram ligados à Namíbia, sul de Angola. Isso tudo tinha se dado no começo do ano de 1988. Isso ainda estava fresco na memória das pessoas. E nós fomos para um lugar que estava bem no centro de Angola. Depois você procura na internet, Huambo, com H. E estava bem no centro da guerra. Era um lugar que estava sitiado. A única maneira de chegar lá era por avião. Você não tinha como chegar por terra. E meu pai nos levou para lá. Eu diria que ele era louco. E realmente foi uma loucura. Mas nós não somos loucos por Cristo? Nós não somos loucos por Cristo? Se você faz algo que é menos do que loucura, meu irmão, procure a loucura, porque nós fazemos loucuras por Cristo. É isso que a Bíblia nos diz. É isso que a Bíblia nos diz. Bom, chegando lá, nós passamos um período de adaptação, nós morávamos na igreja ali, e Deus nos colocou num lugar que, sim, havia necessidade. Meu pai começou então a dar aula ali no seminário, nós fomos matriculados na escola do governo angolano, e começamos, a vida foi. Até que uma das situações mais difíceis ali naquele lugar, quando nós vamos para esses lugares, nós não imaginamos que os nossos grandes inimigos, além dos espirituais, que são muito claros, são os pequenos seres, insetos, não é? Insetos, especificamente protozoários, e assim vai. Meu pai, ele ficou muito suscetível à malária. E aquela região ali, ela é um lugar que a malária, ela é devastadora. Não é? Ela é devastadora. E olha só, eu vivi praticamente 8 anos em regiões que tinham malária, ok? Depois nós moramos, 8 anos, sim. Mas eu nunca tive malária, nunca. Em compensação, meu pai não parava de ter malária. Até que um dia ele não estava se sentindo bem, foi levado ao hospital, fizeram o exame e viram que ele se chama falcíparo
Plasmodium, isso, exatamente. Havia se multiplicado de tal modo no sangue do meu pai que ele estava em situação de perigo. E esse específico, ele é muito perigoso. Não é? E essa situação, lá em Angola, eles chamavam de malária cerebral. Não é? E meu pai, então, foi para o médico, foi até o hospital, foi diagnosticado, e eu vou até ler aqui rapidinho, só para os irmãos ouvirem na voz dele aqui. A minha voz, mas nas palavras dele. Sim. Sim, ele diz assim: logo em seguida, a enfermeira Andresa, uma irmã da primeira igreja batista, veio correndo em casa anunciando que eu estava correndo sério risco de vida, pois estava com 45 por campo de Plasmodium falciparum, que causa malária cerebral. E daí, um dia, meu pai passou muito mal, não é? E minha mãe estava dando banho nele, lá em casa, e meu pai teve uma série de convulsões, não é? E teve uma parada cardíaca, e ele morreu ali, naquele lugar, naquele momento. Vou para frente. Eu me lembro que minha mãe me chamou, não é? E no banheiro para ajudá-la a tirar meu pai do banheiro, e nós o estendemos ali no chão entre a sala e o corredor, e ele teve mais uma série de convulsões, e ele teve uma parada cardíaco-respiratória, e ele morreu ali naquele lugar. Mas é aquilo que eu li no começo, irmãos. O que nós lemos no Salmo capítulo 31, versículo 7? Que nós podemos estar alegres e ao mesmo tempo aflitos. Eu me lembro, irmãos, naquele dia ia ter uma reunião de vários missionários de Angola e estrangeiros ali no Ambo. E hoje você vê, né, Edna? Hoje eu consigo contar melhor. Você vê, né? Eu me lembro que então nós tiramos meu pai ali do banheiro, e ele estava ali, e os olhos dele estavam assim parados, ele parou de respirar. Minha mãe começou a fazer massagem cardíaca nele, não é? Só que meu pai não voltou, não é? Mas eu vou repetir porque foi aquilo que aconteceu, e hoje eu vejo que é bom falar sobre isso porque me traz mais alegria, não é? Irmãos, eu nasci devedor, todos nós, certo? Mas depois dessa situação, eu não tenho como não fazer tudo aquilo que Deus quer que eu faça, porque eu devo tudo a Ele, tudo. Se você não tem consciência da sua dívida com Deus, aproxime-se dEle. Você vai ver quanto você deve. Eu me lembro, eu ajudei minha mãe, ela saiu do banheiro, nós o arrastamos, ela se colocou. Minha mãe, claro, aquela situação desesperadora. Só que meu pai parou mesmo, e ele começou a ficar com uma cor diferente, não é? E minha mãe chamou, nós tínhamos duas missionárias que eram enfermeiras, que estavam naquele lugar. Chamou o pastor Valdeci Anacleto, que também é nosso amigo até hoje. Ele estava ali naquele lugar também. E o que eu fiz foi o seguinte, irmãos: eu me ajoelhei ali do lado do meu pai, do lado da minha mãe, e eu disse para Deus: Deus, ressuscita meu pai. Agora não. Traz meu pai de volta. Eu orei: Senhor, ressuscita meu pai. Ressuscita meu pai. Agora não. Não deixe meu pai morrer nesse lugar, desse jeito.
Deus me ouviu. Deus me ouviu. Eu não sei por que Deus decidiu me ouvir. Eu não sei. Eu não sei por que Deus permitiu que nós passássemos por aquela situação. Eu acho que você não quer que seu filho de 12 anos passe por isso que eu passei. Tem algumas experiências, irmãos, que não interessa qual vai ser o resultado, ela vai te marcar para o resto da vida. E eu tinha 12 anos e eu orei a Deus, para Deus ressuscitar meu pai. E ele ressuscitou. Os céticos, eu me lembro que eu acho que eu falei sobre isso talvez 3 vezes abertamente na minha vida com outras pessoas. Essa é a terceira. E porque, bom, por muitas razões, mas eu me lembro que na segunda vez, que não faz muito tempo, a pessoa me perguntou: mas seu pai morreu mesmo? Eu não quis ser grosso com a pessoa, mas eu disse para ela assim: olha, só os mortos ressuscitam. Só os mortos ressuscitam. Você quer ressuscitar? Você tem que morrer. Eu perguntei, anos mais tarde, nem sei se ele lembra disso, para o meu pai, o que ele tinha sentido quando ele morreu. Ele disse: nada, só paz, paz, paz. Porque quando aquela situação aconteceu, quando ele morreu, ele estava sentindo muita dor. Ele estava numa situação, ele estava muito debilitado. A malária é uma morte feia. É uma febre, né? Alguns chamam de febre até, porque você vai suando, vai se enfraquecendo e o corpo dele estava pronto para morrer, não é? Estava pronto para morrer. E ele fala: não, senti paz. Tanto que ele diz que quando ele voltou, ele sentiu dor. Ele sentiu dor. Tanto que, repito o que eu disse da outra vez, não é? Ele disse para ele, quando eu perguntei já para o meu pai, né? Onde o senhor quer passar o próximo Natal? Ele sempre fala: no céu. No céu. No céu. No céu. Irmãos, não tenha dúvida que o céu é o melhor lugar. É o melhor lugar. Não fique se debatendo com essa questão. Hoje eu diria, olha, irmãos, se meu pai passasse por uma situação hoje, eu não sei, sinceramente, eu não sei se eu oraria para que ele ressuscitasse. Você pode achar que eu estou sendo leviano, ok? Mas não, irmãos. Deus me ouviu. Sabe o que é isso? Ele me ouviu. Ele me ouviu. Pense nisso, pense nisso. Depois da situação, meu pai, então, as enfermeiras chegaram, levaram ele para a cama. Depois meu pai foi levado para um hospital que tinha lá em Lubango. E depois ele se recuperou, graças a Deus. E para os irmãos verem a situação e a teimosia desse homem, algum tempo depois, um ano e meio depois, meu pai teve uma outra situação de malária, de igual modo, né? Falcíparo de novo, e uma vez mais ele quase morreu de novo, irmãos, de novo. Mas isso, lembre-se, nós estávamos ali, no máximo há 2 anos que nós estávamos em Angola. E ele ainda continuou na África por quase 20 anos. Quase 20 anos. Por isso que eu posso dizer com confiança, aquele versículo que eu li com os irmãos, não é? O mundo pode cair, eu estou em paz. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu não tenho esse problema. Eu não tenho problema com dinheiro. Eu não tenho problema com minha saúde. Eu não tenho problemas de ir ou vir, de ter ou não ter. Porque o que é tudo isso ante o meu Deus? Ele cuida de você. Ele te ouve. E se ele decide dizer não para você, ele tem uma boa razão.
Ele não é Deus que se alegra no sofrimento do justo de maneira alguma. Quando é propósito dele, ele faz com que o morto volte. O morto volte. E continue trabalhando para ele, e se arriscando, e se arriscando, e se arriscando, e se arriscando. A Edna e a Luciane estiveram, eu fui com elas, mais uma outra equipe, lá em Menchuca, não foi? Em 2011. Nós fizemos uma loucura. É uma das piores estradas que você pode imaginar no mundo. Lugar perigosíssimo. Mas, onde estava o medo? Não estava lá. Nós rimos, nos divertimos, sofremos, estávamos alegres. Irmão, sirva ao Senhor com alegria, porque Ele vive, Ele vive, Ele vive. Amém. Para aproveitar os próximos minutinhos, e os irmãos, eu digo assim, eu penso assim, né? Deus me abençoou de tal modo, não é? E eu não tenho compartilhado esse testemunho. Eu acho que pouquíssimas pessoas, mesmo que me conhecem há muito tempo, nunca ouviram falar disso. Eu nunca falei sobre isso, eu não falo sobre isso. Porque é algo que me marcou de tal modo que eu não quero ganhar nada com isso. Claro, eu preciso de almas, é bom você compartilhar porque você vê, né, as pessoas sabem do poder de Deus na sua vida. Mas como eu disse para os irmãos, é algo que me marcou, já marcou a minha vida de tal modo que só pensar nisso eu já fico sem fôlego, já começo a me emocionar. É algo que não passa. Eu fecho os olhos e penso nisso, eu vejo exatamente como aconteceu, o que aconteceu. Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Eu sou o devedor. Eu devo ao Senhor. Eu peço aos irmãos que abram a Bíblia em João 20, 21. Para encerrarmos com uma breve meditação. Na nova linguagem de hoje, aquele versículo que eu li, né, Salmo 31, 7, diz assim: ficarei contente e me alegrarei por causa do teu amor. Tu vês que estou sofrendo e conheces as minhas aflições. Amém? Tu vês, Deus vê que você está sofrendo. Ele não ignora o teu sofrimento. Ele sabe disso. Não fique falando para Deus, o Senhor não está me vendo? O Senhor não vê que eu estou sofrendo? Ele está vendo. E mesmo assim, Ele quer que você se alegre nele. Ele quer que você tenha felicidade, contentamento, alegria. João 20, 21. Disse-lhes, pois Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Almeida, né? Bem redundante. Eu também vos envio a vós. Ele nos envia. Irmãos, nós somos aqueles que são enviados. Aqueles que partem. Pense nos movimentos bíblicos, né? Movimentos bíblicos, quero dizer, aquelas situações que ocorrem na Bíblia. Era sempre partida, ida, envio. Nós somos aqueles que querem ir. Não somos aqueles que querem ficar. Meu irmão, é muito digno cuidar das bagagens. É muito bom. É muito bom. Você deve. E como disse Davi, não é? A recompensa é a mesma. Mas nós também somos herdeiros de Davi. Nós somos aqueles que querem ir à batalha. Nós somos aqueles que querem ser enviados. Pense em, se não me engano, é Daniel 13, não é? Tu, porém, vai até o fim. Nós vamos até lá. Eu estou desafiando você. Se Deus te mandou fazer alguma coisa que você acha arriscada, difícil, lembre-se que seu Deus está com você. E Ele nos envia
Ele não nos chamou para sermos covardes. Nosso próprio hino nacional nos diz isso. Nós não nos acovardamos. Os filhos teus não fogem a quê? A luta. Nós somos assim. Nós somos cristãos, evangélicos e brasileiros. Pense bem, nós não fugimos à luta. Então, quando essa igreja, por exemplo, assume o risco, ou como a igreja do Sudoeste assume o risco de enviar um missionário, é um risco muito grande, irmãos. Você não faz ideia. Não tem seguro de vida que cubra esse caso. Não há. A situação que está sendo vivida lá no Oriente Médio, não é? Que situação? A situação que nós enfrentamos ali onde nós estamos. Que situação? Não é? Nós fazemos algo lá, irmãos, que é completamente ilegal. Completamente ilegal. Nós podemos ser presos a qualquer momento, mas nós queremos estar lá. Eu quero estar lá. Irmãos, quando alguém vem falar comigo, mas você está lá na Índia, coitadinho. Olha, sem querer ser leviano novamente, me dá vontade de calar a boca da pessoa. Porque ela não faz ideia. Irmãos, a glória é de Deus, mas nós ficamos sob a glória dele. Pense nisso, você está ali na batalha. O herói tem que sair à batalha. Ele tem que ir a campo. Aqueles que conhecem da área, né? A infantaria, irmãos, é ela que sofre o maior número de baixas. E é ela, irmãos, que ocupa o terreno. É ela. Ela tem que sair. Nós somos da infantaria. Os anjos são, não é, a força aérea, mas nós vamos no terreno. Nós estamos lá. E por vezes somos abatidos, pisamos em minas terrestres, sofremos. Mas se a infantaria não sai e ocupa, a guerra não está ganha. Então, irmãos, vá onde Deus te manda. Eu não sei se não estou dizendo que você vai para a Índia, não. Estou dizendo que onde for que Deus te colocar como guerreiro, seja guerreira. Não se esconda. Sabe esse filme aí, o americano, como é que chama? O Sniper americano, não é? Eu desgosto muito desse negócio. Se você quer lutar, saia. Não é? Apresente-se. Faça como Davi, não é? Nós somos daqueles, irmãos. É muito bom enviar panfleto, fazer isso, mas você tem que mostrar a cara. Se você é crente, se você é cristão, mostre a cara no seu trabalho, nos seus estudos, na rua. Não se esconda. Terminando, que a hora já passou. O meu orientador de doutorado, né, e também isso é um milagre, né, e não tenho nenhuma pretensão a ser doutor, é que Deus abriu a porta, eu podia ter ido a Tarsis ou a Nínive, não é? Então eu fui a Nínive de uma vez. Mas a questão na primeira aula, meu orientador, ele disse assim, olha, eu tenho uma aversão fortíssima àqueles alunos que dizem que eu agradeço a Deus pelo trabalho que eu fiz, não é? Quando põe lá na tese ou na dissertação de mestrado. E ele disse para mim claramente, olha, eu não quero que vocês façam isso, eu não quero saber de agradecer a uma pessoa, a um ser que não existe aqui. E, bom, foi aquilo. Acreditem, irmãos, uns 3 meses depois ele veio me procurar. Né? E falou assim, o James, ele não me chama de James, ele me chama de Tibúrcio. Né? Tibúrcio, senhor, você não quer trabalhar comigo? Você não quer ser meu orientando? Achei, né? Esse homem, ele sabia da minha história, porque na entrevista e na prova oral, eles perguntam de tudo. Não é? E uma das coisas que eu mencionei, eu contei a minha história, expliquei qual era o meu interesse naquela área de pesquisa, tinha sido disso por causa da minha infância, que eu tinha passado com isso, que meus pais tinham trabalhado em missões, né? Então ele sabia de tudo, mas ele veio atrás de mim, ele falou, olha, eu quero trabalhar com você, mesmo com a sua religiosidade. Né? E foi isso, e 4 anos se passaram, e nós somos amigos hoje, não é? E na sexta-feira, quando eu fui defender o doutorado, no final, e não foi fácil, não pensem que foi fácil não, viu? A gente conta dessa forma linear, né? Como tivesse sido muito simples, não, foi pedrada, principalmente esses últimos 2 anos que nós passamos em Bangalore, tendo que estudar, fazer pesquisa
e trabalhar, não é? Então eu não pesquisei, não estudei, eu só trabalhei praticamente. Nos últimos 6 meses é que eu realmente escrevi a tese, esse tipo de coisa. Mas eu tinha feito a pesquisa. Bom, no final ele disse assim, olha, o Tiburcio para mim foi e eu estou contando isso para a glória de Deus, para que os irmãos vejam que não é por nós, não é por nós, né? É pelo nome dele, não é? É pelo nome dele. Ele disse assim para aqueles que estavam presentes para a banca, olha, o Tiburcio foi para mim um aluno diferenciado. Ele fez muito mais do que aquilo que vocês, né, do que eu podia esperar dele. E ele não falou o nome de Jesus, não falou o nome de Deus, mas ele dando voltas, não é? Ele glorificou a Deus por minha vida, não é? E eu louvo a Deus, porque é Ele que realiza em nós as nossas obras, não é? Seja o guerreiro de Deus que você já é, assuma a sua posição, não se esconda, vá à batalha, porque nós já vencemos, nós só temos que lutar, isso não tem, ninguém vai fazer isso por nós vamos lutar, amém? Eu vou orar, irmãos, continuem sentados. Eu só vou encerrar e vou passar a palavra para o pastor Davi ou para o pastor Daniel. Amém. Oremos. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é tão, tão bom. O Senhor é bondade, o Senhor é amor. Oh Deus, nós te amamos, oh Deus. Senhor, muitas vezes nossas ações não demonstram esse amor, demonstram rebeldia, demonstram insatisfação, demonstram medo, ansiedade, dor. Mas Deus, como diz a tua palavra, o Senhor nos vê, o Senhor vê o nosso sofrimento. Qual seja a razão, não interessa, mas o Senhor vê o sofrimento e o Senhor cuida de nós. Obrigado, Pai, por minha vida, Senhor. Obrigado por minha esposa. Obrigado, ó Deus, pela Silvia, ó Deus, que eu tanto amo, Senhor. Obrigado, Deus, porque nós estamos juntos nessa frente de batalha. E não tem sido fácil, Pai. Não tem sido fácil. Mas como o Senhor nos quer lá estaremos. Até quando o Senhor mandar. Pai, obrigado por essa igreja, Senhor, que tem sim se sacrificado para que nós possamos enviar e falar do Evangelho a toda criatura, até os confins da terra. Senhor, toca os corações de cada um que está aqui, Senhor. Que nós possamos assumir o que somos. Que nós possamos colocar a nossa armadura e enfrentarmos o inimigo. Os dardos inflamados do inimigo não nos atingirão, porque o Senhor está conosco, Senhor. O Senhor está, ó Deus, à nossa frente. O Deus que faz maravilhas vai adiante de nós. E nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, em o nome de Jesus. Amém. Amém. James falou que, leu na Bíblia, que o Senhor olha a nossa aflição e a gente pode se alegrar, porque Ele tem resposta. Talvez você esteja aqui hoje com uma grande aflição, a maior aflição que atinge a humanidade, que é a aflição de estar sob o jugo do pecado. Você sabe que você está longe de Deus, e você quer Deus perto de você. Você está aflito com isso. Você quer muito experimentar Deus na sua vida, comunhão com Ele. Quer experimentar paz no seu coração. Quer experimentar perdão. Você pode se alegrar, porque Deus preparou o caminho para que você tivesse tudo isso. Jesus Cristo, Ele já pagou o preço da sua salvação, da sua redenção. E se você está aqui neste lugar, ou se você está nos acompanhando pela internet, nós queremos orar por você, para que Deus faça a obra na sua vida, que você realmente possa se sentir abraçado por Deus. Deus tem perdão para você hoje. Seus pecados serão perdoados, seu nome escrito no livro da vida. Deus tem vida nova para você. Pode se alegrar. Se você está em casa, segura só um minutinho, a gente já vai orar. Mas se você está aqui, a gente quer orar com você aqui. Faz só assim com a mão para a gente saber que você aqui tem uma pessoa aqui na frente. A gente vai orar com você, né? Será que tem mais alguém?
quer? Tem mais uma pessoa ali, vamos orar com você também. Mais alguém ali? Tem uma terceira pessoa, será? Será que tem uma terceira pessoa? Será que tem? Será que tem? Tem uma terceira pessoa ali, tem uma senhora ali, vamos orar com a senhora também. Vamos orar com a senhora também. Será que tem mais alguém? Uma quarta pessoa eventualmente? A gente quer orar com você, de verdade. A gente quer orar com você. Você ora com ele aí, Renildo? Por favor. Tem alguém para orar com a querida senhora ali? Ana Carla vai orar com ela ali. Tem uma quarta pessoa aqui, que bom. Deus lhe abençoe, vamos orar. Glória a Deus, glória a Deus. Quem vai orar com o jovem que estava ali do lado? Quem vai orar com ele? Cadê ele? Cadê ele? Quem vai orar com ele? Isso. Aline, ora com ele, por favor. Daniel, ajuda a Aline aí, orando com ele aí, do lado, por favor. Isso. Vamos orar juntos, isso. Só ora com ela aí, Edna, isso mesmo. Vamos orar, isso. Será que, não sei, né? Tem uma quinta pessoa, será? Tem 4, não sei, de repente tem uma quinta pessoa, não sei. Tem uma quinta pessoa? Tem uma quinta pessoa lá, tem uma lá atrás, coisa boa. Coisa boa. Glória a Deus. Vamos orar então. Vamos orar então. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela palavra, porque é a tua palavra. Te agradecemos pela vida do James, que transmitiu essa palavra para nós. E que coisa gostosa é ouvir do teu agir, de como tu és bom para conosco. E no meio das nossas aflições podemos ter paz e alegria, porque o Senhor nos vê. Ó Deus, essas 5 pessoas hoje aqui levantaram suas mãos e estão, Senhor, entregando as suas vidas a Ti, aflitas, Senhor, eventualmente por causa das situações e do pecado. Pai Santo, recebe-as como filhos, que possam se sentir amadas, que possam se sentir abraçadas por Ti, que possam se sentir perdoadas, porque o Senhor está perdoando as suas culpas, o Senhor está agindo em seus corações. Fortalece-as, Senhor. Essas que estão aqui, essa que está em casa também assistindo através de meio eletrônico, abençoa esta vida também. Age no seu coração, traz paz, traz a paz do perdão, traz a paz da reconciliação, traz a paz do teu amor que está derramado. E seja o teu nome exaltado para sempre. Muito obrigado mesmo, Senhor, pelo teu agir no nosso meio. Amém, amém e amém. E glória a Deus, e glória a Deus, e glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos cantar uma canção encerrando esta reunião. Digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória, o louvor, amém? De todas as nações. De todas as nações. Seus filhos se unirão, Senhor, para te adorar. E nós estamos aqui, Senhor, para glorificar o teu nome. Aleluia. De todas as nações, teus filhos se